Hello. Olá. When he was speaking about obeying and honoring your parents, Quando o João estava falando sobre formas de você honrar os seus pais, I was thinking of my testimony. Yeah. eu vou ajudando. I was thinking of my conviction and my testimony with my parents. Eu estava pensando na convicção que eu tive em relação ao meu relacionamento com os meus pais. My dad wasn't in the Lord, so I couldn't obey everything he said to do. It O meu- wasn't wise. O meu pai não estava no Senhor, então eu não podia obedecer tudo o que ele me mandava fazer. Não era sábio fazer isso. But I had a strong conviction to honor him, because even though I couldn't listen to the words he said, I could honor his name and protect his image. Mas eu me senti convencido porque apesar de que em muitas coisas eu não poderia obedecer ele, eu poderia honrar ele, proteger o nome dele e a imagem dele. I could obey that commandment by protecting his name. Eu poderia obedecer aquele mandamento ao proteger o nome dele. And the same with my mom. E da mesma forma a minha mãe. I wasn't always correct in that. I had moments, Eu não acertei todas as vezes, eu tive alguns momentos and I've repented of those things and have learned along the way. e eu me arrependi das vezes que eu errei, But I wanted to encourage you all mas eu quero encorajar todos vocês to be careful how you speak of your parents when you're not with them. a tomarem cuidado da forma que vocês falam das pessoas sobre os seus pais, You see quando eles não them- estão presentes. You see them in their home, and they are your parents today, for the first time today, and who you are today, ever. Quando você está em casa com seus pais, os seus pais estão ali com você e você é o filho deles naquele dia, naquele momento em particular. And the Lord is giving them wisdom and equipping them. E o Senhor está ali capacitando os seus pais, dando sabedoria a eles. But it's the Lord giving them that. Mas é o Senhor que está dando isso para eles. And just like you are experiencing today for the first time, so are they. E na mesma forma que você também está experimentando aquele dia pela primeira vez, eles também estão. We're called when there's conflict with the brother to go to that brother first. Quando a gente tem algum problema, algum conflito com o irmão, nós somos chamados a ir até o nosso irmão. Do that with your mom and dad and protect them. Faça isso com seus pais e proteja os seus pais. Honor their name. Honre o nome deles. It's important. É muito importante. And it's such a blessing that you can obey and honor them. E é uma bênção que você pode obedecer, mas você também pode honrar os seus pais. And it's such a blessing that I get to honor my mom. E é uma bênção que eu posso honrar minha mãe hoje. She's a blessing to my life. Ela é uma bênção na minha vida. Bom dia a todos. Good morning, everybody. Eu gostaria de começar agradecendo o Senhor por causa que Ele falou bastante comigo nesse retiro I would like to thank the Lord first because He spoke to me a lot during this retreat, e especialmente sobre a questão que acabou de ser falada. and especially for the things that were just mentioned. Por um tempo na minha casa eu tive tendo bastante problema com a questão na obediência dos pais, For a while in my house, I had a lot of problems obeying my parents. por causa que por eu gostar de estudar bastante, eu comecei a pensar que eu sabia mais do que eles, I knew better. I studied a lot, so many times I thought that I knew better than my parents. Então eu comecei a duvidar do que meu pai falava e isso se tornou um problema tão grande que eu essencialmente perdi a confiança nele. So I started to doubt everything that my dad would say, and I started losing confidence in my dad. E a palavra do Senhor em Efésios 1:3 fala que os filhos é para obedecer ao Senhor. In the word in Ephesians 6:1 says that we have to obey our parents and the Lord. E uma imagem que o Senhor me colocou na cabeça, e Ele usou essa situação para mostrar que o meu coração estava no lugar errado. And the Lord used the situation to show that my heart was in the wrong place. A base, a razão por que eu estava obedecendo, fazendo as coisas para o Senhor, estava errada. The reason why I was doing those things for the Lord was wrong. E o que o Senhor me deu a convicção é que eu tenho que fazer as coisas para ser o deleito dele, para agradar ele. And then I understood, I had this conviction that what I have to do for the Lord, I have to do for His pleasure, to please Him. Mas não adiantava nada eu fazer 10 mil coisas para o Senhor e não honrar a palavra dele e não fazer o que a palavra dele falava. But it would not matter doing a lot of things for the Lord, but not honoring and obeying His word.
os nossos pais não é perfeito, mas a gente não precisa confiar neles, a gente precisa confiar no Jesus que tem neles. Our parents are not perfect, but we have to trust that Jesus there is inside our parents. E por causa que os nossos pais, eles vieram para o Senhor. Because our parents, they came to the Lord. Então, eles estão abaixo da autoridade do Senhor. So they are under the authority of the Lord. E a gente está abaixo da autoridade deles. And we are under their authority. Então, a gente tem que fazer isso. So we have to do this. Por causa que uma imagem que o Senhor me colocou And so a picture that the Lord gave me, foi a Torre de Pisa, na Itália. it was the Pisa Tower in Italy. E, apesar de ser uma construção grande, bonita e tudo mais, There was a beautiful construction. a base não estava na rocha, não estava no solo fixo. The foundation was not in the rock, in the solid foundation. Was not a solid foundation. Então, foi inclinado. So it became inclined. E é a mesma coisa pra gente. A gente pode construir o tanto que a gente quiser em cima de uma base fraca. So it's the same for us. We can build whatever we want on top of a foundation that's not very solid, Tão alto que pareça para todo mundo, and it can look so high for everybody, mas a base ceder. but the base of it can give in. Então, a mensagem que eu gostaria de compartilhar, o testemunho que eu gostaria de So the compartilhar, message, the testimony that I want to share é que os pais da gente não é perfeito, is that our parents, they're not perfect, mas eles são guiados pelo Senhor. but they are guided by the Lord. E a gente tem a obrigação de obedecer a eles. And we have the obligation of obeying them. É isso que eu gostaria de compartilhar. That's what I wanted to share. Thank you. Before you guys change subjects, Antes da gente mudar de assunto aqui, let me say something real quick. deixa eu falar uma coisa rapidinho. First, one thing that came very strong to me on that day too about the parent stuff Primeiramente, uma coisa que veio também muito forte para mim no dia que foi falado sobre os pais, is that not all of us had Christians or disciple parents, é que nem todos nós tivemos pais que são convertidos ou cristãos. and maybe someone here felt like out of place E talvez alguns de vocês se sentiu meio que fora da mensagem, because you were not raised in a Christian home. porque você não foi criado num lar cristão, Or like someone said here, the parents were not a good example, ou como alguém falou, meus pais não eram um bom exemplo, and that the kids didn't have to go through Egypt. e os filhos não tiveram que passar pelo Egito, So maybe you had to go through Egypt mas yourself. talvez você teve que passar pelo Egito. But what God placed in my heart to share Mas o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, is that one day we were also in that position, que um dia nós todos estivemos nessa posição, and God transformed our lives, e Deus transformou as nossas vidas, and we started something new. e aí nós começamos alguma coisa nova, And that can happen to you. e isso pode acontecer com você. Just take it as this, Você tem que levar dessa forma, that God called you que Deus chamou você to start something new, para começar algo novo, to start a new generation, para começar uma geração nova, to rewrite the story of your family. para reescrever a história da sua família. Amen? Amém? Don't feel like you don't belong. Então não se sinta como se você não pertencesse aqui. Sometimes I see people that feel out of place Algumas vezes eu vejo pessoas que acham que elas estão fora de lugar, elas não pertencem àquele lugar, because we have such a beautiful community of families, porque nós temos uma comunidade de famílias tão lindas, and many or most of them are adjusted, e muitas, talvez a maioria, são famílias ajustadas. and some people get a little embarrassed because their family or they didn't come from a house that is like that. Algumas pessoas ficam envergonhadas porque talvez elas não vieram de um lar dessa forma. But just think that God has to start at some point.
Mas você tem que pensar que em um certo momento Deus tem que começar isso. And God decided to start with you. E Ele decidiu começar com você. And maybe in a couple of generations from here, E talvez daqui a algumas gerações you're going to be the one that people are talking about. você vai ser aquele que as pessoas vão estar falando. Amen? Amém? I just want to give another quick testimony. Eu quero também dar um outro testemunhozinho rápido. I hope it's quick. Eu espero que seja rápido. Because I was thinking, all I was thinking on Friday night E o que eu estava pensando na sexta-feira, was about the youth. era sobre os jovens. And I was actually praying with God because I didn't know that Vanja was going to talk about youth. Eu estava orando ao Senhor, porque eu não sabia que o Vanjo ia direcionar a palavra aos jovens. And I was like in conflict with myself because I thought I was like off tune. E eu me senti meio em conflito comigo mesmo, porque eu pensei que eu estava fora do esquadro. Is I didn't think that the word would be in that direction. Porque eu não sabia que a palavra ia seguir naquela direção. And I have something in my heart for the youth to say Eu tenho algo no meu coração para os jovens que eu queria falar. because last month I was in a hospital Porque no mês passado eu estava no hospital and I had to go through a surgery. e eu precisei de passar por uma cirurgia. And I spent almost a week in the hospital. Eu passei mais ou menos uma semana no hospital. And I had time to think. E eu tive muito tempo para pensar. And I talked to God a lot. Eu falei muito com Deus. I was in trouble at some point. Eu me senti em apuros em certo momento. But at the same time, I thought of my life, E ao mesmo tempo eu comecei a pensar na minha vida the goodness of God. e na bondade de Deus. And I'm almost 63 years old. Eu estou com quase 63 anos de idade. And that was the first time in my life E essa foi a primeira vez na minha vida that I spent a night in the hospital. que eu passei uma noite no hospital. I spent nights in the hospital because of someone else, Eu já passei noites no hospital por causa de outra pessoa, but never because of myself. mas nunca por minha causa. And I was so grateful Eu estava tão agradecido that God took care of me all those years. que o Senhor cuidou de mim todos esses anos. And at the same time, E ao mesmo tempo, a little key was turned. uma chavinha virou na minha cabeça. I'm getting old. Estou ficando velho. I think I'm over the hill. Eu acho que eu estou descendo a ladeira. I think from now on it's gonna be different, I guess. Eu acho que daqui pra frente vai ser um pouco diferente. But again, I thought to myself, Mas de novo eu comecei a pensar comigo mesmo. and I talking to God, I said, Falando com Deus, eu disse: I gave my best years to the Lord. eu dei os meus melhores anos para o Senhor. And that's what I want to share with the youth. E é isso que eu gostaria de compartilhar para os jovens. The guys are so strong. São tão fortes, A lot of life ahead of you. eles têm ainda uma vida longa à frente de vocês. And I hope one day you can get old and say the same thing. Eu espero que um dia vocês podem envelhecer e pensar da mesma forma. Gave my best years to the Lord. Eu dei os melhores anos da minha vida para o Senhor. Bom dia. Good morning. Irmãos, algumas coisas marcaram esse retiro para mim. Brothers, some things like really impacted me in this retreat.
3 coisas. 3 things I'll say. A mensagem do Vanjo me trouxe muita paz. Vanjo's message brought me a lot of peace. Porque quando eu pensava na Maria Clara, Because when I was thinking about Maria Clara, eu pensasse no cara que ia tentar chegar perto dela, if I thought about the guy that would go after eu her, achei que era só eu que pensava daquele I jeito. thought I was the only one who thought like O that. Vanjo trouxe paz. And then Vanjo brought me a lot of peace. Vocês já estão avisados aí. And you guys are warned. Segundo, And the second thing, o médico atrasado foi de the manhã. doctor that was late, that was amazing. Aí, o médico chegava atrasado dormindo lá. The doctor that would get late and sleep, Foi muito bom. that was very good. Mas a outra coisa que me marcou muito And the other thing that really marked me foi as vovozinhas de 55 anos. was the old ladies, 50-year-old, A velhinha de 50 yeah, anos. the 50-year-old grandmas. Ei, Gilberto, você matou de mim, meu Deus. Gilberto killed me. Mas falando sério, irmão, Seriously now, no primeiro dia do retiro, first day of the retreat, foi falar aqui do poder do we Evangelho. spoke about the power of the E gospel. eu estava sentado com o irmão I was with the brother ontem, yesterday, e a gente estava conversando e ele pôde testemunhar para mim o que Deus fez na vida dele. and we were talking, and he could witness or testify to me what the Lord did in his life. E esse irmão, ele morou aqui nos Estados Unidos quando era novo. And this brother, he lived in the U.S. when he was younger, E ele conheceu o Evangelho do Reino. and then he met the gospel of the kingdom. Pregaram para ele. Someone preached to him. Ele estava separado da esposa He dele. was separated from his wife, E ele perseverou um tempo aqui. and he persevered some time. E as here. coisas ficaram muito difíceis para ele. Things got very A difficult for esposa dele him. estava em outro lugar, His wife was somewhere com else outra pessoa. with another man. Eles não conseguiram reatar. They couldn't get together. E ele foi embora So he left. para o Brasil. He went to Brazil. Perdeu contato com os irmãos. Lost contact with the brothers. Mas essa semente do reino ficou no coração But that dele. seed of the gospel was in his heart. E 5 anos depois, And 5 years later, a esposa dele volta para a cidade. his wife went back to the city. E eles se ajuntam de novo. And then they got back together. Depois voltaram para cá. And then they came back here to the A U.S. esposa dele se converteu. His wife got Eles converted. tiveram outro filho. They had another Deus child. restaurou a vida dele. God restored their Hoje life. eles estão aqui. And they're here Esse now. é o Evangelho do poder de Deus. And this is the gospel of the Aí eu kingdom. comecei a lembrar de outros irmãos. And I started remembering other Eu brothers. lembrei de outro irmão que me discipulou uma I remember época. a brother that discipled me some time ago. Ele mexia com drogas. And he was a drug Ele não addict. tinha futuro. He didn't have a future. Hoje ele está aqui. And he's here Não é now. mais um drogado. He's not a drug addict Ele tem uma anymore. família. He has a É o family. Evangelho do reino. This is the gospel of É the o kingdom. poder do Evangelho It's do the reino. power of the gospel. Comecei a lembrar da minha I vida. started remembering my life. Irmãos, o Evangelho do reino This is the gospel of the é o kingdom. poder do Evangelho. It's the power of the gospel. E aí eu lembrei da mensagem do Mário. And then I remember Mario's message. Recebereis poder And we received power para to ser minhas be testemunhas. my witness. Irmãos, nada mais forte do que o seu testemunho. Brother, nothing is more powerful than Do que your o que testimony. Deus fez na sua vida. Because it's what God did in your Porque é life. palpável. Because it's something that is Quando palpable. você chega e fala com uma When you pessoa, come to someone and you talk about a yourself, pessoa consegue entrar na sua realidade. they can get inside your E life. você fala aqui, ó, os frutos. You can show the fruits. Então eu queria encorajar. So I want to encourage you. Porque às vezes a gente não sabe o que falar. Because sometimes we don't know what to A say. gente não é muito. Não é igual esses cabeça branca que eles sabem pegar os So there's textos. these old guys that can grab all those Eles fazem um verses negócio fazer and sentido. they can make something make sense. Mas se você chegar, But if you get to olha someone aqui o que Deus fez na minha and vida. you tell what God did in my Você life, sabe todos os detalhes. you know all the Você details. sabe por quê? And you know what? Por causa do Evangelho do Reino. Because of the gospel of the Porque kingdom. Jesus é o meu rei. Because Jesus is my king. Eu não mais obedeço os meus sentimentos e as minhas emoções. I don't obey my feelings and my thoughts Eu anymore. obedeço Ele. I obey E Him. isso é o resultado da obediência a Ele. And this is a result of my obedience to Eu Him. queria encorajar vocês a levar isso para frente. I want to encourage you to keep doing Porque a that. palavra foi desafiadora. Because the word was A gente challenging. chegar aqui o ano que vem, o dobro. To get here and double our numbers. Eu fiquei pensando, como eu vou fazer I was isso? thinking, oh my God, how are we going to do this? Testemunhando que Deus fez na minha vida. Witnessing what God did in my Com life. simplicidade. With simplicity. Acolhendo. Receiving people. Amando. Loving E them. aplicando esse And evangelho. applying this Primeiro gospel. na minha vida. First in my life. Depois dos meus irmãos. And in my brothers' lives. Oi, irmãos. Hello, brothers. Quando a gente estava louvando, When we were praising the Lord, eu tive uma visão I had a vision de Jesus deixar o trono that Jesus was leaving his throne
Ele descia as escadas and he would come down the stairs, e anjos subiam e desciam pela escada. and angels would go up and down the stairs, Mas ele ia e me pegava pela mão and he would come and take me by the hand, e sentar com ele no trono. and took me to sit with him on his throne, E colocar minha cabeça perto do coração dele. and to put my head on his chest, Porque foi para isso que nós fomos criados. because that's why we were created, Para viver junto do coração de Deus. to live together in his heart. Eu não mereço isso. I don't deserve this. Eu não merecia que ele tivesse vindo ao mundo. I don't deserve that he came into the world. Eu não mereço que ele tenha tomado a cruz por mim. I don't deserve that he took the cross for me. Eu não mereço que ele me deu essa família. Eu não mereço. I don't deserve this family that he gave me. I don't deserve it. Olhar para os jovens I don't deserve to look at the young people, e dizer, eu venci o mundo. to see that we conquered the world. Eu não sou digna de nada disso. I'm not worthy of any of this, Mas ele fez isso por mim. but he did this for me. Então não há nada So there is nothing que eu não possa fazer por ele. that I can't do for him. Então eu quero animar aqui as crianças. So I want to encourage the children. Eu tomei muito Chico. I took a lot of spankings, Graças a Deus. thank God, Porque eu tô aqui. because I'm here. Porque meu pai ouviu a palavra, My dad heard the word. não negociou He didn't negotiate the e principle, obedeceu. and he obeyed it. A consistência dele foi And importante. his consistency was very important. Ele foi muito amigo nosso, sempre foi muito nosso He amigo. was always a very good friend of ours, Mas ele nunca negociou a autoridade que Deus estabeleceu. but he never Ele negotiated. como pai. He never negotiated the principle that God gave him as a father. Eu tive o privilégio de crescer no reino. I had the privilege of growing up in the kingdom. Então eu quero animar os jovens. So I want to encourage the youth. Vale a pena esperar no Senhor. It's worth it to wait in the Lord. Eu só namorei depois que eu casei. I only dated after I got married. Meu primeiro beijo foi no dia do casamento. My first kiss was on my wedding day. Vale a pena. It's worth it. Vale a pena cada dia de espera. Every day that I waited was worth it. E não é porque eu podia, eu conseguiria, não. And it's not because I didn't want it or I couldn't do it. Porque uma coisa que eu esqueci de falar no começo, One thing that I didn't mention in the beginning, o que eu não mereço também, another thing that I don't deserve, é o Espírito Santo habitando em mim. is the Holy Spirit living in me. E foi ele que fez todo o trabalho. And He did the whole thing. Então eu quero animar vocês, perseverem. I want to encourage you to persevere. Jesus é o nosso maior amor. Jesus is our greatest love. Ele é suficiente. He is sufficient. E ele vai suprir cada uma das nossas And He necessidades. will supply all of our needs. Como eu cresci no reino, Since I grew up in the eu kingdom, esperava casar com alguém que cresceu no reino. I wanted to marry someone who also grew up in the kingdom. Mas quando eu conheci o amor da minha vida, But when I met the love of my life, fala mais. Que mais? o amor dele por Jesus, His love towards Jesus, compromisso, His commitment, a renúncia. His everything that He renounced. Eu não queria saber de ninguém mais que I don't want to know anybody else. Mas eu tinha visto Jesus na vida dele. But a I obra saw, que I saw fez. Jesus in His life and the work of Jesus in His life. Ele faz tudo novo. Jesus makes everything new. E ele escolheu o melhor para mim. And He chose the best for me. E valeu a pena esperar. And it was worth the wait. Fazendo coro um pouco com algumas palavras que os pastores trouxeram, Agreeing with some things that the brothers brought. o foco estava bem diferente. The Parece focus que, were a little different. parece Seems que like vai she continuar o changed que ela things. falou, mas não. I'm not gonna continue what she's talking about. Queria falar para os jovens, I want to say to the youth, eu tenho 3 jovens, and I have 3 children myself, 3 youth myself. e sempre tive um coração voltado para trabalhar com jovens. Eu gosto muito de criança, acho que vocês viram ele. I love children, I always have a heart like towards them. Jovem gosta de desafio, né? Young people, they like challenges. Eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, mas queria If que you know, maybe you guys do.
Queria que os jovens tivessem em mente que vocês estão aqui nesse mundo I want the youth to have in their minds that they are in this world. e aqui nós estamos em guerra. And here we are at war. Há uma guerra diária There is a daily war que precisa ser vencida that needs to diariamente. be won every single day. E para conseguir chegar e ter o outcome, tá faltando as palavras em português, né? o resultado For us to achieve the result da visão que a Luana teve, of the vision that Luana had, de um dia chegar e ser of one day to come abraçado e receber and be embraced and hugged, o abraço de Jesus e the hug from Jesus, colocar a cabeça no peito to dele. put us in his chest. A guerra é diária The war is a daily war. e tem que ser vencida até o fim. It has to be won every single day until the end. E a guerra conta três coisas. And the war is against three things. Atenção, jovens. Pay attention, youth. coisas. Three things. Vamos fazer um teste com eles. Vocês sabem quais são os nossos Sim. três inimigos? Do you know who are our three enemies? Três inimigos. Quem são? Okay, our three enemies. Anybody knows? Myself. Esse é o pior de todos. This is the worst enemy. Tem mais dois. There's two others. O inimigo, o diabo, The devil, our enemy. ele não está brincando. He's not here like playing. Ele sabe o destino dele He knows where he's going, e ele quer agarrar todos nós para lá. and he want to drag every one of us with him. E ele vai fazer tudo que ele puder para isso. And he's going to do everything he can to do that. Não subestimem o diabo. Do not underestimate the devil. E temos um terceiro inimigo. And we have a third enemy. Quem sabe? Who knows that one? Alguém falou aqui. Queria ver se o João vai falar. É o mundo. The world. Se você ama o mundo, If you love the world, você não ama Deus. you don't love God. E o diabo manipula o mundo como um Marionette, puppeteer. And the manipula devil is like a o mundo. puppeteer manipulating the world. Não estava pensando em fazer isso, mas I was not planning this, vou me humilhar um pouco but I will humiliate myself a na little frente de vocês. in front of all of you. Essa desgraça aqui, This disgraceful thing here. você procurar no meu telefone, If you look in my phone, você não vai achar YouTube, you're not going to find YouTube, Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. A única mídia social que eu tenho é o WhatsApp, The only social media I have is WhatsApp, que é necessário para o trabalho e para relacionar com os irmãos. because I use it for work and to talk to the brothers. Eu tenho um aplicativo que deveria ser usado só para crianças I have an app that should be used just by children, e a minha esposa controla and my wife controls it, para que eu não possa ter a possibilidade de cair vendo o que eu não deveria ver. so that I would not be caught in doing something that I'm not supposed to do. Nesta porcaria aqui. In this terrible thing here, Eu quero ser abraçado por esse Jesus. I want to be hugged by this Jesus. E ele disse para jogar fora e cortar um braço, um olho. Cut your arm or take off your eye. Cuidado com isso aqui. Careful with this. E vamos para a guerra e vamos vencer essa guerra. And let's go to war and let's win this war. E contem com os pastores, os mestres, os pais de vocês. Let's count with our masters, our Só querem o bem de elders. They vocês. only want the best for you. Não são perfeitos, They're not perfect. vão cometer erros com vocês. They will make mistakes with Vocês you. vão se sentir talvez humilhados, Sometimes you may feel a little humiliated, talvez deixados de lado. maybe a little bit brushed aside. É importante também
E de humilhação, Jesus entendia e isso é importante. But that's important because Jesus understood a lot about humiliation, so it is important. Então vamos vencer essa guerra. So let's win this war. Hello everyone. Olá a todos. So before I came here, I started praying for God Então, antes de vir aqui, eu orei ao Senhor for like a revival among the youth. por um avivamento no meio dos jovens. And I was reading Acts 2. E eu estava lendo Atos capítulo 2. It said, when the day of the Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound, like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them, rested on each and one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. And in my head, I thought a revival was all like everyone on fire, screaming, singing, E na minha cabeça, avivamento era todo mundo gritando, cantando, going to the parks and preaching, indo nos parques, pregando evangelho, everyone happy, there's no depression, no sadness. todo mundo feliz, não tem depressão, ninguém fica triste. But then God was trying to change my mindset. Mas aí eu vi Deus tentando mudar a minha mentalidade. Because the definition of revival is Porque a definição de um avivamento é the act of renewing interest in something, bringing it back to life, or restoring it to a former state of importance or strength. é o ato de renovar o interesse em alguma coisa, trazendo de volta a vida ou restaurando o estado original e a importância ou a força daquela situação ou momento. And God was telling me that revival starts in the heart, E aí Deus estava me mostrando que o avivamento ele começa no coração. change in our mindset. É uma mudança de mentalidade. Because the world has changed our mindset. Porque o mundo mudou a nossa mentalidade. We need to go back to the Word. Mas a gente precisa voltar à palavra. In Acts 2:42, No versículo 42 do capítulo 2. and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. And then in verse 46, it says, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. E no versículo 46 do capítulo 2, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. So I was thinking, I was like, okay, revival's not going to start Então, eu comecei a pensar, o avivamento não vai acontecer if we just go to youth meetings on Saturdays, sem só ficar indo em encontro de jovens sábados, read the Word on home group. ou a gente ficar lendo a palavra no grupo caseiro. But if we seek God diligently and glorify Him in everything that we do. Mas se a gente diligentemente buscar o Senhor e glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer. Because we all have different thoughts and ideas. Porque nós todos temos pensamentos e ideias diferentes. But when Christ is our reason and Christ is our center, Mas quando Cristo é o centro e a nossa razão de viver, then there will be a move of the Spirit and there will be a revival. então vai ter um mover do Espírito e aí o avivamento vai vir. Because also in Psalms Porque também em Salmos, 4, capítulo 24, it says, who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully.
No Salmo 24, versículo 3, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. So the people in Acts, they were seeing God's glory and the manifest of the Spirit. Então as pessoas ali em Atos estavam experimentando a manifestação do Espírito. That's because they were all with one mindset, which was Christ. Mas é porque eles tinham uma coisa na mente deles, que era Cristo. So instead of when we're together and we just play games or have fun, Então, ao invés da gente toda vez que ficar junto só ficar jogando joguinho, when we're there with one reason was to glorify God and edify one a another. gente deveria ter na nossa mente que a razão de estarmos juntos é para glorificar o Senhor. Because yet, one of the days in the retreat, they preached about continue to seek Him, for the Spirit of God will come before you and fill you. Porque num dos dias do retiro, no dia dos retiros foi pregado o seguinte: a gente continuar a seguir o Senhor, porque o Espírito do Senhor vai vir sobre nós e nos encher. And the power of God will fill you so that you can be His witnesses and living testimonies. E o poder do Senhor vai vir sobre nós para que a gente possa ser testemunhas dele. And yesterday, a couple of the youth, E ontem, alguns jovens, after the meeting, we went to like a table depois da reunião, a gente se sentou numa mesa and we started edifying one another and telling our testimonies. e nós começamos a contar nosso testemunho e edificar uns aos outros. But that's because we were so filled with the Spirit and filled with His Word. Mas isso é porque a gente estava tão cheio do Espírito, tão cheio da palavra, We were able to flow and be used by Him. que a gente pôde fluir e deixar ser usado por ele. So God was just giving me that conviction Então Deus me trouxe essa convicção. that when we're filled and we're truly seeking Him, E quando a gente está cheio, a gente está verdadeiramente buscando ele, we can be His living testimonies. nós podemos ser testemunhos vivos dele. Lives will be transformed, E vidas vão ser transformadas. lives will be baptized, Vidas vão ser batizadas. and that there will be a revival. E aí um avivamento vai vir. Bom dia, gente. Good morning. Veio com muito temor no meu coração. Came a lot of fear in my heart. Nesse retiro, o Senhor falou profundamente comigo. The Lord talked to me very deeply. Qual o meu nível de relacionamento com o reino de Deus? What is my level of involvement with the kingdom of God? Qual a minha responsabilidade como discípulo? What is my responsibility as a disciple? Alguns dias atrás, dentro de uma palavra que Kleber pregou na Colômbia, A few days ago, when Kleber shared the word from Colombia, depois o Manuel catequizou esta mensagem no encontro, then Manuel catechized this word at a meeting, dentro da palavra que o Evangelvaldo pregou, and together with the word that Evangelvaldo preached, dentro do testemunho que João Osasco falou, and also a testimony that João from Osasco gave. eu saio daqui com uma responsabilidade muito grande no meu coração. I live here with a responsibility, a great responsibility in my heart. Existe uma realidade no meio de nós There is a reality in our midst que muitas vezes não enxergamos ou não queremos enxergar, that many times we don't see or we don't want to see. e pela lei da natureza, And by a natural law, os pastores aqui, líderes, vão para o Senhor primeiro que nós. the elders, the leaders, they go to the Lord first before we do. E qual o nosso nível de relacionamento com Deus para permanecer nesta obra verdadeira? And what is our level of commitment to the Lord to remain in this work? Qual a minha intimidade com a palavra para permanecer nestas verdades? What level of intimacy I have with the Lord to remain in these truths? Quem sou eu dentro do Evangelho do Reino? Who am I inside the kingdom of God? Quais são as minhas atitudes nos meus relacionamentos? What are my attitude and behavior in my relationships? Será que eu estou apto para dizer que sou um obreiro aprovado? Am I able to say that I'm an approved worker? O Senhor falou muito no meu coração esses dias. The Lord talked to me a lot these past few days. E eu olho 12 meses atrás, And I look back at 12 months ago. o que eu fiz como discípulo? What did I do as a disciple? Nos meus momentos vagos, o que eu fiz? O que eu pensei? During my free time, what did I do? What did I think about? Nos meus relacionamentos, eu falei de Jesus? In my relationships, did I talk about Jesus?
Nos meus contatos, eu proclamei o evangelho do reino? With my contacts, did I preach the gospel of the kingdom? Será que eu sou apto a dizer que sou um discípulo do Senhor? Can I say that I am a disciple of Jesus? E o Senhor trouxe esse temor no meu coração nesse retiro. And the Lord brought this fear in my heart. Eu quero aqui animar os jovens, And I want to encourage the youth, a nossa geração. our generation. Será que eu estou procurando viver o que o Senhor tem falado para mim viver? Do I want to live the things that the Lord is telling me to live? Ou estou preocupado primeiramente em casar e fazer as coisas que está tudo abaixo do sol? Or am I worried to get married and do everything that's under the sun? Ou estou preocupado em dizer o que a palavra diz? Or am I worried about the things that the Word is telling me to do? Buscar primeiramente o reino do céu e a tua justiça, e as Sim. demais coisas nos serão acrescentadas. To seek first the kingdom of God and His justice so that the other things may be added to Eu us. quero animar a minha geração até I agora. want to encourage here my generation. Vamos nos desgastar mais para o reino de Deus. Let's spend ourselves more for the kingdom of God's Vamos sake. fazer mais para o Senhor. Let's do more for the Lord. Muitas das vezes alguém vai nos questionar, Many times people may question mas us, temos que ter em nosso coração but we have to have in our o que hearts estamos fazendo é para o that Senhor. what we're doing for the Lord. O que estamos servindo é para o Senhor, não para o homem. The one who we're serving is the Lord, and we're not serving man. Porque chegarão dias, Because days are gonna come, me perdoe, pastores, and forgive me, elders, but mas vai chegar dias que vocês não estão mais conosco. days are gonna come that you're not gonna be with us anymore. E será que nossa geração está preparada para permanecer nessa verdade? And is our generation ready to remain in these truths? Quem sou eu, Mateus Rocha, no Evangelho do Reino? Who am I, Mateus Rocha, in the gospel of the Quem é kingdom? você, jovem, no Evangelho do Reino? Who are you, youth, in the gospel of the O kingdom? que temos, o tanto que temos desgastado nessas verdades? How much are we spending ourselves in these truths? Será que eu mesmo tenho uma revelação do Evangelho? Do I have the true revelation of the gospel? Será que eu sei o que eu estou praticando? Do I know truly what I'm practicing? Eu saio daqui nesse retiro And I leave this retreat com uma responsabilidade muito grande no meu coração. with a great responsibility in my heart Permanecer praticando esta to verdade. remain practicing all these truths. Vai vir perseguição, Persecution is going to come. vai vir afrontas, Confrontations are going to come. vai vir dias difíceis. Tough days are going to come. Possa ser que até fome. Maybe even famine. Mas onde está a minha fé? But where is my faith? Onde está o meu propósito? Where is my purpose? É no Senhor? Is it in the Lord? É no Reino? In the kingdom? Amém? Amen. Hello, everybody. Olá a todos. I just want to say that God is amazing, Só quero falar que Deus é incrível. and God has worked so much in my life. E Ele está trabalhando tanto na minha vida. And yeah, I just want to talk about how God has really saved me, and Eu só quero falar como Deus me salvou. I just want. This is like mostly for the youth. Isso é mais para os jovens. It's like really I've been. I saw so many like amazing people here, Eu vi e conheci tanta gente incrível aqui. and I felt like so loved. Eu me senti tão amado. And honestly, lately I have like been filled with this fire of the Holy Spirit, E honestamente, ultimamente, eu tenho querido sentir esse poder do Espírito Santo. where like I could go out to the street and just scream the name of the Lord. Para que eu possa ir nas ruas e gritar sobre o Senhor. And I want to talk about that, E eu quero falar sobre isso. like anxiety, you know. Sobre ansiedade. A lot of people get really anxious. Agora, people fica... I'm kind of anxious right now. Um monte de gente fica ansiosa. I'm a little anxious right now. Eu I'm tô um kind pouco of ansioso shaking. aqui, eu tô meio que tremendo. But I'm not gonna let that stop me from preaching the word of the Lord, Mas eu não vou deixar isso me parar de pregar o Evangelho. because God gave me a purpose, Porque Deus me deu um propósito. and I'm not gonna let just some feeling stop me. Eu não vou deixar um sentimentozinho me parar. Because He didn't make me to be anxious. Porque Ele não me fez para ficar He ansioso. didn't make me to be a coward. Ele não me fez para ser um He covarde. made me to be a warrior. Ele me fez para ser um guerreiro. And I wanted to share a verse, you know. Eu quero compartilhar um versículo. But before I share this verse, Mas antes de eu compartilhar esse versículo, I know a lot of people can also get anxious while talking to worldly people. eu sei que muita gente fica ansiosa quando está falando com gente do mundo. Because maybe you're just new to the church right now, Porque às vezes você é novo aqui na igreja. and you like worry about the opinion of worldly people, E você fica preocupado com o que as pessoas do mundo vão pensar de você. like about your faith and everything. Sobre a sua fé e etc. But why are you going to worry about
a worldly person's opinion or the world's opinion. Mas por que você vai se preocupar com a opinião de alguém que está no mundo? When the world crucified a perfect man, Quando a palavra diz que o homem perfeito foi crucificado. you know. And I just wanted to share a verse, E eu quero só ler aqui um versículo. Matthew 6:34. Mateus 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Sufficient for the days is its own trouble. Basta a cada dia o seu próprio mal. Every single day is going to be a new day, Todo dia vai ser um dia novo. and you can do better. E você pode ser melhor. And I want to be better. E eu quero ser melhor. I don't want to cower in my room. Eu não quero ser um covarde no meu I quarto. want to be out there in the world Eu preaching the quero gospel. estar lá fora no mundo pregando o evangelho. Because sometimes my flesh gives into temptation, E muitas vezes minha carne quer se entregar à tentação. but I'm not going to let that happen. Mas eu não vou deixar isso acontecer. And I hope that we can all leave here with the Holy Spirit and the fire inside of us. E eu espero que todos nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo com esse fogo. We need to be here for each other. Nós precisamos ajudar uns aos outros. That's the most important thing. Essa é a coisa mais importante. Because a lot of people get lonely, Porque muita gente fica sozinho. and then they fall, E aí eles caem. and then they blame the church. E aí eles culpam a igreja. But they shouldn't be blaming the church. Mas eles não deveriam estar culpando a They igreja. should be blaming themselves. Eles deveriam estar culpando a si mesmos. Because you're not seeking people, Porque você não está buscando pessoas. you're seeking Christ. Você está buscando a Cristo. That's all. É só isso. That's what I'm saying. É só isso. Olá, Hello, meu nome é Leia, my name is Leia. vovozinha, né? Hello, Grandma. Mas eu estava ali, Deus estava me incomodando But I was there and the Lord was talking to me para animar jovens. to encourage the youth. Eu não tive o privilégio de ter um pai, I didn't have a privilege of having a father nem mãe como vocês. or a mother like you have. Vou contar só um pouquinho da história. I'll tell just a little bit of the story. Eu saí de casa com 9 anos, I left my house when I was 9 years old com um sonho. with a dream. Uma vez, eu só lembro, com 7 anos eu fui na igreja Assembleia de Deus com minha mãe. I remember when I was 7, I went to an assembly of God with my Dormia mom, muito, minha mãe beliscava. and I would fall asleep and my mom would, E lá eu vi um slide da volta de Jesus. and I had a vision of the return, the E Christ aquilo me return. marcou. Eu falei assim, quero conhecer esse Jesus. And then that impacted me, and I said to myself, I Yes, want to meet Maranatha. this Jesus. Na Bahia, com 11 filhos, And we live in Bahia, and there was 11 children na roça. in the E eu countryside. falava assim, eu não quero viver essa vida. And I would say to myself, I don't want to live this life. Eu quero viver o sonho de Deus. I want to live God's dream. E aí teve a oportunidade de sair de lá. And then there was an opportunity for me to E eu leave. fui sozinha. And I went by myself. A minha prima me levou porque era de menor. My cousin took me because I was underage. Com 9 anos eu fui trabalhar numa casa rica. And with 9 years old, I went to work at some rich people's house. E lá eu fui tratada como um cachorro. And there, I was treated as a dog. Só que Deus foi tão bom. But the Lord was so good. E foi nessa oportunidade que eu ganhei uma Bíblia And it was in this opportunity that I got a Bible. da escola e eu li. Era o que me enchia, era a palavra de I Deus. got a Bible from school, and that's what filled me, the Word of Longe de God. pai, longe de mãe. Away from my mom and my Meus dad. pais nem sabiam que eu estava passando por tanta situação. My parents had no idea what I was going through. Eu tive que trabalhar, And I had to work. mas eu falava assim, eu quero Jesus. E lia a Bíblia e falava, Jesus, eu quero ser tua discípula. But I would say, I want Jesus. And I would read my Bible and say, Jesus, I want to be your disciple. E aí foi a nossa amizade. And then our friendship started. Jesus se tornou meu amigo. Jesus became my friend. E através dessa amizade, And through que this ele friendship, me guardou das coisas do mundo. He kept me from the things of the world. Mesmo passando por todas as situações, Even going through all those situations, correndo o risco de ser abusada, running the risk of being abused. mas Jesus sempre me salvava das situações. But Jesus always saved me from those situations. Ele era meu amigo. He Era uma was my pessoa que eu friend. conversava The only person that I would talk to. e
E aí Marcelo estava falando sobre, né, hoje ele, na idade, a fidelidade de Deus para com a vida dele. Marcel was talking about God's faithfulness to his life. E aí Deus veio me lembrar disso, a minha infância, a minha adolescência, And God reminded me of my a minha childhood, juventude. my teenage years, my youth, Né, Deus me guardou, that foi God fiel. kept me, was faithful. Então, assim, jovens, busca relacionamento com Ele. So youth, seek a relationship with Him. E todas as situações, por mais difícil que seja, In every situation, the hardest that He can get. na minha cabeça eu falava assim, é uma estação. And in my head I was O like, this is inverno just a passa, season. a primavera chega, Winter o verão passes, vem, nada é para sempre. summer comes, nothing's forever. Por mais difícil que vocês passem, as situações que vocês passam, nada é para sempre. Mas é prosseguir em conhecer Jesus. Jesus é uma pessoa e Ele quer se relacionar. Nothing is forever. The Lord wants to have a relationship with you. Jesus quer se relacionar com cada um de nós. He wants to have a relationship with each one of us. Eu quero animar a fé de vocês. So I want to encourage your prosseguir faith, nisso, sabe? for you to De persevere in conhecer this, que vocês têm um to know pai. the Lord. Nós temos um pai. We have a Father. Né? E hoje eu olho para a minha vida e falo assim, o Senhor cuidou de mim. And I look at my life and I see that the Lord took care of Me deu me, uma família. gave me a family. Eu casei. I got married. Meu marido, eu esperei no Senhor. I waited in the Lord for my husband. Hoje eu tenho uma filha. I have a daughter now. Para a glória do Senhor. For the glory of de God. gerar o temor do Senhor. To be able to generate the Ensinar fear of ela the a Lord. amar o Senhor de todo o coração. To teach her to love the Lord with all her heart. Você animar vocês a buscar o Senhor. So I want to encourage you to seek the Jesus Lord. é pai. Uma vez Jesus is a Father. One eu estava time dentro de um ônibus e I was inside a bus e assim, eu não gostava muito do Natal, and I didn't really like Christmas porque a dona me deixou sozinha fora de casa. E eu because the fiquei owner no of the house escuro would put me out de of the 9 da house, manhã até 11 horas da noite. and I would be from 9 a.m. to 10 Não p.m. via ninguém, eu nas portas dos fundos. in the dark, and I couldn't see anybody. I would have to walk from the back door. E nesse dia eu falei assim, mas Senhor, por que o Senhor permitiu eu ficar tão sozinha? And on that day, and I asked the Lord, why did you allow me to be so alone? Aí o Senhor falou assim, mas justamente eu estava com você. And the Lord said, that's it, I was there with you. E nesse momento assim, eu sabia que eu tenho um pai. And on that moment, like, it came to be the conviction E that I have a geralmente father. quando o pessoal fala assim, meninas quando não tem um pai, Usually people say when girls don't have fathers, é carente, é isso, mas assim, eu falo assim, eu tenho um pai. they're needy. But I said, like, I have a father. Meu pai, nunca tive necessidade de buscar em outros relacionamentos. I have a father. I never had to seek this in other Eu falo relationships. assim, que eu fui cuidada pelo Senhor. God took care of me. Eu fui cuidada, sabe? Eu me sinto He assim, took care of privilegiada me. de saber que eu não tive um pai presente na minha vida, nem uma mãe para me instruir. I didn't have a Mas eu father or tive mother to instruct me, Jesus comigo. but I'm privileged because I have Jesus with me. E assim eu falo, eu sempre brinco com Jesus. Jesus, nós não nos conhecemos na porta do botequim. And I always joke with the Lord that we didn't meet each other at a bar, in front of a bar. A amizade é de longas datas. Our relationship is very old. A nossa amizade é de longas datas. Assim, Our friendship is old. às vezes a minha filha até brinca, o que você está conversando? My daughter sometimes asks me like, who are you talking to? It's like, talking to Jesus. Estou conversando com um amigo. I'm talking to my friend. E eu olho assim para minha vida assim, o que seria da minha vida sem o Senhor? And I look at my life and sometimes Eu think, não what would consigo nem be, pensar na how would be my possibilidade. life without Jesus? I can't even think how it would be without Him. E hoje eu estou com 55 anos, And now I'm né? 55. Eu fico assim, o Senhor, minha velhice, eu lhe falo, assim como eu cuidei na sua infância, na sua adolescência, eu vou cuidar de você. And I say to the Lord, Lord, it's my old age. And the Lord tells me, like, I took care of you when you were a child. I'm going to take care of you when you're old too. É isso, gente. And that's it, everybody. As meninas ali, Where are the girls here? testemunho disso tudo. Eu sou o marido dela. I'm Leia's husband. Conheci ela quando ela chegou em Vitória. I met her when Bahia. she arrived in Vitória from Eu Bahia. lembro que a gente ia, uma turma de solteiro lá ria, porque essa baiana é maluca. And we had a group of single people and I said, 10 Leia's cruzeiros no crazy. bolso e tá aí. She had like some money in her pocket. She's here. Para muitas solteiras na época, ela era até exemplo, porque For many single muitas tinham women, pai e mãe, vivia dedicada com os She pais, was. Wait, e ela ia wait. sempre batalhando para várias solteiras
were many young women que tinham pais e mães presentes. that had their parents Ela era um present. exemplo de fato, porque Leah is an não example tinha pai, não tinha mãe, because she didn't have a father or a mother, e ela tinha uma marca, but she had a mark que era o Senhor. that was the Lord. E os solteiros da época, há muito tempo atrás, né, And those single people at that time, podiam falar, essa maioria é diferente. ela Leah tem algo is diferente. different. She is different. E quando solteiro a gente saía, para todo canto que eu ia, o que eu via era Leia falando do Senhor. And everywhere I went, when we were single, I saw Leah speaking about the Lord. Por várias vezes eu encontrei com ela, tinha a turma de solteiros saía, encontrava, Many times when the youth would go out, e a gente estava aí brincando, we were joking and brincando, playing, e a Leia sempre ali falando de Jesus para alguém. and Leah was there talking about Jesus to someone. Hoje eu tenho o privilégio de ter ela como esposa. And now it's a privilege to have her as my wife. E glorifico a Deus pela vida dela, I glorify God for her conheço a life. história dela. I know her story. Demorei bastante, né? It took me a long time. Foram 10 ou 15 anos depois de conhecê-la. It was que eu 15 fui years casar. after we met that we got married. Mas se fosse hoje, seria minha esposa. Casaria novamente com ela. But if it was today, we would get married again. Ela é um testemunho para solteiros. And she is jovens. is a testimony for the young E women. isso eu pude viver, ver e presenciar. And that I could witness, I could see it with my own Até eyes. hoje, And como to this day, esposa, as a wife, é uma esposa que tem me ajudado muito. she's a wife that helps me a lot. Cooperado dentro da minha casa, Cooperates in my house com a educação da nossa filha. with the education Muitas to my vezes daughter. me animando. Many times encouraging me, Eu conheço essa história. and I know her story. Sou privilegiado de conhecer e participar. I am privileged to be part of this story. As meninas solteiras aí, So the young ladies não here, solteiros, and also the young men, olhem, pray, mirem, look, porque não tem coisa melhor do que ter a esposa posicionada que depende do Senhor. because there's nothing better than a wife that is well positioned, and there's nothing better than that. Amen. That's it. Olá. I'm here to talk to everybody, but mostly the parents or the adults. Eu quero falar para todo mundo, mas principalmente aos adultos, aos pais. See, I was brought up in a Christian home, Eu fui criada no lar cristão, and when I had children, I have 4 porque children. eu tenho 4 filhos. I did the best I could to bring them up in church too. Eu fiz o melhor para criar eles também na igreja. And this is what I want to say to the parents that E é isso que eu quero falar aos pais. I thought I was doing everything right, Eu achei que eu estava fazendo tudo certo, serving God the right way, servindo a Deus do jeito certo. and then my son, I'm sorry, Elijah. My son Elijah, can you stand up? Meu filho, Elijah, pode se My levantar. son, he's Meu filho, he started following Christ. ele começou a seguir Jesus. And when I started watching him, E quando eu comecei a observá-lo, I felt like, was I ever saved? eu senti, será que eu fui Because I've salvo? never seen faithfulness like that. Porque eu nunca vi fidelidade igual a dele. And because of my son, Por causa do meu filho, I want to be faithful, and I'm following Christ the way he's eu following quero Christ. ser fiel ao Senhor, eu quero seguir ao Senhor como Ele segue. So we can learn from our children. Então a gente também pode aprender com os nossos filhos. Ó, onde está a capa do Elias aí? Pega a capa do Elias aí, do Elijah. Eu gostei muito da palavra do Edmar ontem de manhã. I loved Edmar's word in the morning. E já algumas semanas eu estava pensando nesse versículo de Lucas And I was thinking in this verse in Lucas for 22, some time. 32. 22, verse 32. É aquela parte que Jesus fala com Pedro que o diabo tinha pedido ele para peneirar. That part that Jesus tells Peter that the devil has asked for his soul. E ali ele fala para Pedro assim, quando você se converter, And Jesus says, when you convert, fortaleça teus irmãos. strengthen your brothers. Eu achei isso muito importante para a igreja. And I thought this is very important for the church. Eu acho que a maioria aqui já é convertida, né? I think the majority here is already converted. Então agora é fortalecer teus irmãos. Now it's to strengthen the brethren. Você tem essa responsabilidade You have this responsibility
E do outro lado, é interessante pensar On the other hand, it's interesting to think que aqueles homens, todos aqueles discípulos que andaram com Jesus pessoalmente, that those who walked with Jesus personally, viram tantos milagres, they saw so many miracles, eles iam precisar ser fortalecidos. and they still would have a need to be strengthened. Yeah. Então, assim, parece que é bem simples. Se você está It fraco, seems simple, like if you're weak, procura alguém que possa te fortalecer. seek someone that can strengthen you. Não vai andar com quem está mais fraco que você. Don't não. go walk with someone weaker. Você vai atrapalhá-lo e ele vai te atrapalhar. You're gonna atrapalhar. You're gonna mess him up, or he's gonna mess you up. Yeah. Olha a sua volta, veja seu discipulador, Look around your disciples, pai, sua mãe, your seu dad, your pastor, mom, your pastor, jovem que você está vendo que está buscando, a young man that you see that's seeking the Lord. busca ajuda. Seek for help. E se você está forte, And if you're strong, e você está vendo alguém do lado aí que está precisando de and you ajuda, see someone next to you in need of help, ele falou uma coisa ontem assim, he said something last night que a gente pensa assim, ele é responsabilidade do discipulador that we may dele, né? think, oh, his disciples' responsibility. A gente nem mora no mesmo estado. We don't even live in the same state, Quem está do mesmo grupo caseiro, or we don't belong to the same home group, mas somos todos parte da igreja, but we né? are all members of the body. Vamos olhar e ver se você percebe que alguém está sumindo. Let's look around, and if you notice that someone is like not showing up anymore, Manda uma mensagem, liga, send a message, call, ora por pelo outro e ajuda. pray, and help them. Fortaleça teus irmãos. Strengthen your brethren. Amém. Amen. Amen.